Oi, eu sou a Cláudia Lima, sou terapeuta de EFT, que é uma técnica chamada Emotional Freedom Techniques, uma técnica de liberação emocional, que na verdade é muito mais do que só liberar emoções, porque ela também pode ser usada para dores físicas, dor de cabeça, tensão muscular, cólica menstrual, alergias. Então, assim, é uma técnica muito simples de ser aplicada. Qualquer pessoa pode aplicar sozinha em casa, não precisa nem procurar um terapeuta se não quiser, para começar. É claro que depois, querendo fazer um trabalho mais profundo, o trabalho com um profissional é sempre super indicado, né? Mas agora mesmo você vai aprender um pouco mais sobre essa técnica e vai começar a aplicar em casa mesmo, para já sentir os efeitos em você. O legal dessa técnica é que, como eu falei, ela é muito simples para você começar a aplicar em casa e você começa a sentir os resultados, os efeitos no seu organismo praticamente na hora. Então, como é que funciona isso, né? Que diabo é essa técnica? À primeira vista, para quem não conhece, quem nunca ouviu falar, ela pode parecer um pouco esquisita, assim. Eu, quando fui conhecer, também achei ela um pouco estranha, duvidei um pouco, porque eu sou um pouco cética com essas coisas. Mas experimente, não acredite em mim. Faça o teste em você, para você sentir no seu corpo, no seu organismo, como que vai funcionar isso tudo, ok? Bom, é uma técnica que a gente utiliza alguns pontos de meridianos de acupuntura, dando leves tapinhas assim, de levinho mesmo, coisa básica, e a gente começa a liberar sentimentos negativos, emoções mais incômodas. Então, assim, lembranças que você tem, por exemplo, da sua infância, sabe? Alguma coisa que você se lembra e ainda pensa, aquilo ali podia ter acontecido diferente, ou alguma situação em que você não consegue se perdoar, perdoar alguma outra pessoa. Outra coisa muito boa também, ansiedade. Nossa, hoje em dia, quantas pessoas estão sofrendo aí por causa de ansiedade? A EFT é uma super aliada para abaixar o nível de ansiedade aí. Então, vou fazer uma rodada bem rapidinha para você ter noção primeiro de como funciona a técnica, o que é, aí depois eu explico melhor como funciona e explico mais pausadamente como é que para você aprender, ok? Então funciona assim, a gente sempre começa dando leves toquinhos na lateral da mão, nessa parte fofinha. E aí pode ser em qualquer mão, tá? Não precisa começar sempre na mão esquerda e depois até o final ter que ficar sempre nessa mão. Não, tem nada disso, tá? Pode começar com essa, pode passar para essa depois, tudo bem, é tudo muito simples, muito fácil. Ah, pode cruzar também, tá? Os pontos bilaterais você pode bater nos dois ao mesmo tempo, pode fazer de um lado só, não tem o menor problema. Então, a gente sempre começa com o ponto do karatê, que chama, que é esse ponto da lateral da mão, que é exatamente por aquele golpe do karatê, por isso que chama assim. Depois a gente passa para alguns outros pontos, que são topo da cabeça, início da sobrancelha, e aqui você pode bater, dos dois lados, ou como eu prefiro, que já pega os dois de uma vez, bater com os 3 dedos assim, que então você já pega de uma vez os 2 pontos. Aí, seguindo essa linha aqui da sobrancelha, nesse osso aqui, vem a lateral do olho, continua seguindo aqui nesse mesmo osso, na direção da pupila, embaixo do olho, depois entre o nariz e a boca e o queixo, osso da clavícula aqui, tá vendo esse U que a gente tem, esses 2 ossinhos? Também é um ponto bilateral, que você pode bater com as 2 mãos, ou para ficar mais fácil, pode bater com a mão inteira também, que você já vai pegar os 2 pontos de uma vez só. E também na lateral do corpo, e aí para os homens na altura do mamilo, para as mulheres na altura do sutiã. Depois disso, a gente volta para o topo da cabeça e continua. Enquanto a gente toca nesses pontos, faz os tappings, que são esses tapinhas, a gente fala algumas frases ou fala o nome do sentimento que está te incomodando. E o legal dessa técnica é que a gente pode pegar situações bem específicas. Aliás, é até melhor mesmo quando a gente escolhe situações bastante específicas para fazer as rodadas, porque aí sim garante que você vai começar a sentir os efeitos o resultado dessa técnica de uma forma muito mais presente em você, de uma forma muito mais rápida. E por que funciona, Bom, como o nome mesmo da técnica diz, é uma técnica de liberação emocional, a gente libera emoções, E é claro que a gente quer, primeiro, liberar as emoções que não são muito legais, que estão incomodando, que causam um certo incômodo, uma dor, uma dor emocional. São emoções negativas, entre aspas, Então, como é que acontece? Tem 2 explicações de por que essa técnica funciona. Uma explicação é a da medicina tradicional chinesa, que é exatamente, que como são pontos de meridianos de acupuntura,
Segundo a medicina tradicional chinesa, toda vez que a gente sente emoções negativas, sentimentos negativos, é como se a gente tivesse pequenos bloqueios nesses meridianos. Então imagina uma linhazinha, que são esses meridianos. Agora imagina que tem uma pedrinha no meio dessa linha. É esse bloqueio aí que começa a impedir que toda aquela energia que está passando pelo canal do meridiano, esse bloqueiozinho, essa pedrinha impede que essa energia flua com tranquilidade, com naturalidade. Com isso começam a aparecer os sintomas, né, que são os incômodos que a gente sente. Então, para liberar isso, para dissolver esses bloqueios, chega a EFT, que a gente, quando começa a tocar nesses pontos, fazer os tappings, todos esses bloqueios são dissolvidos. E a outra explicação, que é a que a nossa cabeça ocidental costuma aceitar, né, acreditar mais fácil, que é a explicação bioquímica também, né, que tem toda uma liberação bioquímica, hormonal no nosso organismo quando a gente faz a EFT. Porque, imagina, quando você está com muita ansiedade, com estresse, com raiva, imagina, tudo lá em cima. Geralmente, quando a gente está assim, o normal é a gente ficar muito reativo, né? Qualquer coisinha a gente já explode, já fica, né? Já fica aquela coisa assim, de repente tem uma situação muito tensa, você não sabe o que fazer, daquele tela azul do Windows. E agora? Você não consegue enxergar uma solução, um caminho, o que é que eu faço? Nessas horas é incrível quando você faz EFT, porque a gente, quando a gente está com a adrenalina lá em cima, né, com ansiedade, estresse, o nosso cortisol, que é o famoso hormônio do estresse, né, fica lá em cima, altíssimas doses de cortisol no seu organismo. E o cortisol, para quem não sabe, ele tem no início do dia, quando a gente acorda, ele realmente está mais alto, né? Mas ele tem o ciclo natural dele, que é ir abaixando ao longo do dia. E aí chega a noite, ele está bem baixinho, a gente sente sono, dorme, e beleza, e no dia seguinte a gente acorda, ele está alto de novo e assim vai. Só que o que acontece, principalmente hoje em dia, que está todo mundo muito acelerado, né, com muita ansiedade e tal, o cortisol fica sempre lá em cima, e isso não é legal, né? Então, a gente com a EFT, a gente consegue abaixar os níveis de cortisol, e fazendo isso, a gente consegue ter um relaxamento muito maior, a gente começa a liberar também no nosso organismo, enquanto faz a EFT, outros hormônios que são, entre aspas, do bem, porque assim, não é do bem e do mal, né? Porque os outros não são do mal, mas tudo em excesso não é legal, né? E que são, assim, serotonina, endorfina, que são outros hormônios de bem-estar, né? Por isso a gente consegue sentir um relaxamento muscular maior. É muito normal a gente sentir bastante sono também fazendo a EFT. Muita gente boceja bastante. Então, por isso que o nosso bem-estar começa a aumentar. E aí, o que acontece? Quando você está naquele momento, tela azul do Windows, socorro, não sei o que fazer. Faz a EFT, você começa a ter uma clareza mental muito maior, começa a enxergar novas possibilidades para resolver aquela questão, aquela situação. E aí é muito legal assim pensar numa metáfora. Imagina uma casa que está cheia de lixo, cheia de terra, poeira, tem um monte de sujeira ali. Imagina que essa casa cheia de sujeira é você, é o seu corpo. Aí dentro tem um monte de sujeira, um monte de loucura emocional, tá? Com a EFT, o que a gente faz é um faxinão mesmo. A gente vai limpar todo aquele entulho, aquela terra, aquela sujeira, porque aí depois, com a casa limpa, vazia, aí sim a gente consegue trazer o bem-estar, o relaxamento, os outros sentimentos mais positivos, né? Porque a nossa essência já é positiva. A nossa essência não é ser uma pessoa que explode, né? Muito ansiosa, muito com raiva, não é assim. Não é o nosso natural, né? O do ser humano, assim. Então, a gente faz primeiro uma grande faxina, porque sim, todo mundo tem muito lixo emocional acumulado. Por quê que a gente faz isso, né? Porque num dia a gente deixa um grãozinho de areia ali, que é bobagem isso aqui, não vou olhar para isso não, nem vai fazer diferença. Aí tá, empurra para debaixo do tapete, aquela emoçãozinha bobinha, ridícula que aconteceu no seu dia. Por exemplo, uma discussão no trabalho com seu colega de trabalho. Aquilo ali te tirou do eixo um pouquinho, mas que bobagem, né? Então deixa para debaixo do tapete. Fica lá. Aí beleza, daqui a um mês, batem no seu carro. Aí você já fica, né, naquele estado super feliz, né? Aí volta para casa também depois, acabou seu dia, tem que mexer com o BO e tal. Mas, não vou prestar atenção nisso, não vai fazer diferença nenhuma para mim. Joga para debaixo do tapete. E aí, o que acontece, né? Ao longo de muitos anos de vida, nós costumamos ter uma certa bola de neve acumulada de emoções que
poderiam ter muito bem ter sido eliminadas para não ficarem acumuladas ali, mas não, a gente tem essa mania de jogar para debaixo do tapete. Então, a partir de agora, você vai ter uma carta na manga aí para não deixar isso tudo acumular. Porque o que acontece? Quando acumula muita coisa, vira uma bola de neve gigante. Sabe, imagina um copo cheio d'água, mas muito cheio mesmo, não dá para ver aquela camadinha assim em cima, antes de transbordar, que fica gordinho para cima do limite? Então, quando pingar uma pequena, uma mínima gotinha ali em cima, ele vai transbordar, não vai? E o que quer dizer isso, assim, se transbordar? É a síndrome do pânico que aparece, a depressão, né? Ansiedade generalizada, começa a tomar remédio, Rivotril o tempo inteiro. Não é legal, né? Ninguém merece ficar vivendo assim à base de Rivotril, não é possível isso. E você agora não precisa mais ficar acumulando esse tanto de emoção pesada, negativa, que dói em você. E então, a partir de agora, você vai começar a usar, não vai? Vai, não é? Tenho certeza que vai. Porque é muito simples, não tem a menor desculpa para não usar, ok? E o grande segredo também da EFT é exatamente a persistência e a paciência. Porque é trabalho de formiguinha, é fazer hoje um pouquinho, amanhã de novo, todo dia um pouquinho. O que eu sempre falo para as minhas clientes é colocar na agenda mesmo do celular, marca lá, nem que sejam 5 minutos, 10 minutos por dia. Porque imagina, você nunca ouviu falar na vida dessa técnica. Aí hoje está conhecendo, né? Pela primeira vez está sendo apresentada a EFT. Você acha mesmo que se daqui para frente você nunca mais praticar isso, daqui a um mês acontece um turbilhão na sua vida, você está no olho do furacão, você acha mesmo que você vai se lembrar de fazer essa técnica, de como é que funciona, como é que faz? Óbvio que não, né? Mas, se você começar a fazer, sabe, um pouquinho por dia, for começando a decorar os pontos, entendendo como seu corpo reage a essa técnica, com certeza, assim que acontecer um desafio mais pesado, assim, um pouquinho maior na sua vida, vai ser natural para você ter essa iniciativa de, opa, tem aquela técnica, eu vou usar. Então, eu sempre falo para começar a usar quando está tudo bem. Porque aí, mesmo quando está tudo bem, a gente já tem as nossas lembranças, né, as nossas memórias mais antigas, assim, que a gente pode trabalhar também. Porque isso vai começando a virar um hábito para você e você começa a se familiarizar cada vez mais com a técnica, né, entender como o seu organismo funciona, reage e tal. E vai começar a desfazer, a dissolver toda aquela bola de neve que já está guardada, né? Para não deixar acumular mais. Então, vamos lá. Agora eu vou fazer aqui algumas rodadas para você poder fazer junto comigo, ok? Para você começar a testar em você, para ver como é que funciona isso. Antes de começar a fazer as rodadas, é sempre legal a gente pensar, como eu falei, numa situação bem específica, porque imagina, se eu for fazer para ansiedade no geral, quantas situações na sua vida até hoje já te levaram a sentir ansiedade? Nossa, milhares, né? Então, até você começar a sentir um efeito maior em você, vai demorar um pouquinho. A limpeza já está sendo feita, mas até a gente começar a sentir mesmo no nosso corpo, leva um tempinho. Então, para isso, quanto mais específico você for, por exemplo, sempre que eu penso naquela prova do concurso que eu vou fazer domingo, eu fico muito ansiosa, meu coração já começa a disparar, já me dá uma palpitação, minha mão começa a suar, repara nas reações físicas que pode ser que aconteçam, né, quando você pensar na sua situação, porque tudo isso a gente vai usar durante as rodadas, ok? Então, pensa na sua situação. Aqui eu vou fazer uma rodada mais genérica, né, porque eu não sei qual é a sua situação. Mas, onde eu falar aqui é que eu vou fazer para ansiedade, porque é uma coisa que, né, pega muita gente e tal, que muita gente vai poder aproveitar. Mas, se o seu caso não for ansiedade, um pulo do gato aqui para você pegar a carona na EFT do coleguinha. É o seguinte, e aqui ou em qualquer vídeo de EFT do YouTube, mesmo que não seja para uma situação específica sua, ok? Anota num papel de 0 a 10 quanto a sua situação te incomoda. Depois, deixa quieto aquilo lá, não pode fazer as rodadas junto com o vídeo, sem pensar na sua situação mesmo, só acompanhe as rodadas, batendo nos pontos e tal. Na hora que parar, olha de novo para o papel que você escreveu e mensura de novo de 0 a 10. Muito provavelmente já vai começar a ficar diferente. Pode ser que tenha aumentado, diminuído. Muito raramente fica exatamente igual. Pode acontecer? Pode. Aí, a dica, quando ficar igual, você fez as rodadas, tal,
fez nenhuma diferença para você? Primeira coisa, se pergunta se você foi bastante específico na situação, né, que você escolheu. Se não, tenta ser mais específico ainda. Outra coisa também que pode ajudar a aumentar, né, melhorar os resultados para você começar a sentir mais o efeito, é ficar aqui no ponto da mão, da lateral da mão, ponto do karatê, mais tempo. Porque o que acontece? Quando a gente bate nesse ponto aqui ou aqui, né, qualquer uma das mãos, é como se a gente estivesse virando a pilha para o lado certo. A pilha não tem o polo positivo e o negativo, quando a gente vai colocar num controle remoto, por exemplo. Se colocar com a polaridade invertida, obviamente não vai funcionar, certo? Com a gente acontece mais ou menos parecido. Já mediram a polaridade de todos esses pontos da EFT e viram que em algumas pessoas essa polaridade está invertida. E aí, né, como é que faz? Se você ficar 20 rodadas lá, não vai funcionar mesmo, não vai sentir nada. Para isso, você fica aqui batendo no ponto do karatê, que é como se a gente estivesse colocando a pilha do lado certo. Então, conserta a polaridade dos pontos. Como a gente não tem esse aparelho para medir, né? Todo mundo, a gente não sabe quem está com a polaridade invertida ou não. A maioria não está, mas vai que, né? Então, para garantir, fica um tempinho, dá uma atençãozinha especial aqui para o ponto do karatê, tá bom? Antes de começar. E como eu estava falando, isso é para quem não mudou nada. Por exemplo, estava em 8, fez 20 rodadas, continua em 8. O que acontece geralmente é abaixar. Logo de cara já começar a diminuir muito. Estava em 8, vai para 7, 6, 4. Aí varia de organismo para organismo, né? Cada um reage de uma forma. Tem gente que abaixa mais rápido, tem gente que leva um pouquinho mais de tempo, mas vai funcionar, não se preocupa se estiver indo devagar, vai no seu tempo. Como eu falei, é persistência e paciência. É só fazer mais algumas rodadas que você vai sentir essa diminuição também. E outra coisa também que é muito comum de acontecer, principalmente quando a gente faz rodadas para situações de raiva, é aumentar aquele sentimento. Estava em 8, foi para 10, por exemplo. Por que acontece isso? Porque aquele sentimento estava tão profundo em você que você estava sentindo 8. Aí a gente começou a mexer, a trabalhar naquilo tudo, aí ele começou a vir para a superfície. Então você começa a sentir mais forte, né? Sentir com mais intensidade. E o que tem que fazer nesse caso? Continuar fazendo mais rodadas ainda para diminuir esses sentimentos, para começar a liberar todos esses sentimentos. Importante, o que você liberou não volta mais. O que acontece é o seguinte, imagina que cada situação dessa, para a qual você for fazer uma rodada de EFT, é uma cebola. Cada situação, tá? Então você primeiro, vamos supor que esteja sentindo uma tristeza por causa daquela situação. Aí ok, a gente fez algumas rodadas de EFT e tirou uma camada da cebola. Aí você pensa na mesma situação, só que não vem mais uma tristeza, vem uma mágoa. Então a gente faz de novo outras rodadas de EFT para mágoa e tira outra camada da cebola. Muitas vezes, só de fazer algumas rodadas já zerou de vez, entendeu? Tudo, assim. Mas também é muito comum acontecer de ir mudando, sabe? Os sentimentos, é bastante comum isso acontecer. Então, se acontecer isso, não se desespere, não fica pensando, ah, meu Deus, não tá funcionando. Calma, tá sim. Tá só descascando a cebola. Mas em algum momento aquilo ali você vai conseguir chegar exatamente no ponto, na raiz ali, e vai conseguir descascar a cebola inteira, vamos dizer assim, ok? Então agora você vai fazer comigo, vamos lá. Quando a gente bate aqui no ponto do karatê, que é esse da mão, a gente fala uma frase que é a frase de preparação. Eu vou falar uma frase padrão aqui que você pode usar para qualquer sentimento, para qualquer situação que você queira usar a EFT, que é o seguinte: mesmo que eu sinta esse sentimento, essa emoção, aí você fala, tá, o nome do seu sentimento, eu me aceito profunda e completamente. Você vai repetir isso 3 vezes aqui, batendo no ponto do karatê. Mesmo que eu sinta esse sentimento, essa emoção, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta esse sentimento, eu me aceito profunda e completamente. Agora a gente vai para os pontos. Quando a gente começar a bater nos pontos, a gente vai falar algumas opções aqui. Para quem está começando, é mais fácil falar só o nome do sentimento. Por exemplo, é tristeza? Então vai, topo da cabeça, essa tristeza. Início da sobrancelha, essa tristeza. Lateral do olho, eu estou muito triste. Fala o que você está sentindo, tá? É muito comum, durante as rodadas, aparecerem reações físicas também. De repente, no início não apareceu, mas você começou a fazer, veio um nó na garganta. E fala, esse nó na garganta, essa vontade de chorar.
essa tristeza está muito pesado para mim. Ou também outra opção, que é a que eu gosto mais, que eu costumo usar mais nos meus atendimentos, é você falar sobre aquela situação, falar sobre o sentimento que está em você. E aí você pode contar como se fosse uma historinha mesmo, lembrando sempre de ser bastante específico, ok? Vamos supor que agora a minha situação seja ansiedade por causa da minha prova de concurso no domingo, tá bom? E aí eu vou falar várias situações que podem acontecer também para quem está passando por uma questão de ansiedade. Então, continuando aqui, sempre batendo aqui com a mão aberta, né, para pegar os 2 pontos. Eu estou muito ansiosa porque eu vou fazer uma prova no domingo de concurso e só de pensar sobre essa situação, eu já começo a sentir palpitação, minha mão já começa a suar, eu já fico meio até sem ar, eu não sei o que eu vou fazer, estou com muito medo de ter um branco na hora da prova. Eu não sei o que eu vou fazer se eu não conseguir passar nessa prova de concurso, porque eu preciso muito, eu estou muito angustiada. Toda essa ansiedade que eu estou sentindo está muito pesado para mim. Eu não estou sabendo lidar com todas essas emoções que eu estou sentindo por causa da minha prova do concurso do domingo. Eu estou muito ansiosa, toda essa ansiedade que está tomando conta de mim. Eu estou muito ansiosa e muito preocupada também. Mas agora eu escolho liberar todos esses sentimentos negativos, todas essas emoções negativas de dentro do meu organismo, porque eu sei que eles não estão contra mim. E eu também sei que quanto mais eu resistir a todos esses sentimentos, mais eles vão me incomodar, mais eles vão continuar me incomodando aqui dentro do meu organismo. Então agora eu escolho liberar, de dissolver todos esses sentimentos que estão me incomodando, liberar toda a preocupação, a ansiedade, toda essa palpitação que eu estou sentindo. Eu permito que todos esses sentimentos e essas reações físicas sejam liberados. E agora eu abro uma nova porta no meu organismo, através da EFT, para que esses sentimentos sejam liberados. Eu me permito relaxar, é seguro relaxar. Eu me permito enxergar outras possibilidades. Eu me permito me sentir bem, me sentir confiante para fazer a prova no domingo. Eu me permito dormir bem. Eu permito que o meu corpo relaxe. Toda essa tensão muscular que eu estou sentindo agora. Toda essa tensão muscular por causa da ansiedade. Eu permito que o meu corpo se sinta melhor, se sinta mais relaxado. Eu escolho me sentir bem. Então agora para um pouquinho, respira fundo. E repara de 0 a 10, pensa de novo naquela primeira situação que você pensou antes de começar as rodadas. Repara de 0 a 10 como está agora. Como eu falei, pode ter ficado igual, pode ter diminuído, pode ter aumentado. Alguma coisa aconteceu em você. Se tiver aumentado, como eu falei, continua fazendo as rodadas para diminuir cada vez mais. Se já tiver abaixado bastante, excelente, é exatamente esse o nosso objetivo, né? É liberar essas emoções, esses sentimentos, para você se sentir cada vez melhor. E uma coisa legal, que eu não sei se você reparou, eu comecei falando o negativo, né? Falando o nome do sentimento, falando que eu estava me sentindo mal, preocupada, que estava muito pesado para mim. E depois comecei a me permitir liberar, me permitir relaxar. Você reparou? Então, a gente sempre começa falando o negativo mesmo. Porque é natural do ser humano, né? Quando a gente está com muita ansiedade, muita raiva, tá com muito incômodo ali, não tá muito legal, é natural a gente pensar no negativo, não é? Como você já está pensando no negativo, você pode aproveitar e já só tocar nos pontos da EFT que já começa a liberar todos esses sentimentos, essas emoções, já começa a dissolver isso tudo. Então a gente sempre começa pelo negativo, exatamente para fazer aquela faxina, antes de colocar, imagina, de novo voltando para aquela casa que estava cheia de sujeira, cheia de lixo. Você vai colocar seus móveis novos lá dentro daquela casa? Não, né? Antes você tem que limpar, fazer a faxina. Quando já tiver tudo vazio, limpinho, aí sim você leva os móveis novos para sua casa. Com a gente é a mesma coisa. Primeiro a gente precisa fazer uma faxina emocional aqui dentro. Depois
aí sim você traz o positivo, né? Traz os móveis novos para decorar aquele ambiente. E trazer esses móveis novos exatamente dá essa permissão para o seu corpo, para ele liberar, começar a fazer rodadas mais positivas, como eu me permito relaxar, eu escolho enxergar outras possibilidades, escolho me sentir bem durante a prova. Então, você pode fazer primeiro várias rodadas falando negativo, se você quiser, tá? E depois, lá pra frente, já diminuiu bastante, tá lá em 4, 3 e tal, já diminuiu legal assim, você aí pode vir com rodadas positivas também. Só pra, é assim a cereja do bolo, sabe? Só pra dar um tchan, assim, um ânimo a mais. Mas se você quiser, pode ficar só no negativo também, não é regra, tá? E o importante é falar o que você tá sentindo mesmo. Não minta pra você, não esconda de você mesmo. Deixa a emoção vir. Pode ser que no início comece a incomodar. De repente você tá falando uma situação lá, por exemplo, um término de relacionamento, que pensando racionalmente, você, ok, tá até mais ou menos tudo bem. Ainda incomoda um pouco, mas ainda tá bem. Aí você começa a fazer as rodadas, aquele sentimento começa a vir. Aí vem vontade de chorar, aí vem uma mágoa muito profunda, uma dificuldade de perdoar, aí começa a vir, né? Imagina que tem um copo cheio de terra lá no fundo, só que a água tá limpinha, tá? A terra tá decantada. A gente começa a mexer, essa terra levanta, né? A água fica turva de novo. É isso que acontece, a gente começa a mexer nossas emoções, essas coisas começam a vir à tona, mas é interessante deixar vir exatamente para a gente poder limpar, né? Poder liberar isso tudo. Por isso que é muito importante a gente se permitir sentir esses sentimentos. Porque o que a gente mais faz é abafar, né? E isso é horrível. Então, assim, passou por um período de luto, um término de relacionamento, morte de alguém, né? De um familiar, uma pessoa querida, se permita viver esse luto, se permita sentir. Deixa que esses sentimentos todos aflorem, venham à tona. E a EFT é muito legal porque, assim, você vai sentir isso, mas é muito rápido, sabe? É por um período muito curto. Então, você tá lá fazendo as rodadas, começou a aumentar aquele sentimento, vem uma vontade de chorar muito grande, chora, se permita chorar, sabe? Deixa a lágrima sair. Daqui a pouco, você aproveita e já coloca isso no meio da rodada. Então, eu tô com muita vontade de chorar, esse nó na garganta, todas essas lágrimas que eu não consigo controlar, tá muito difícil, eu tô muito triste, sabe? Deixa vir mesmo, é para isso. Aí isso vai começar a dissolver, você vai começar a sentir um alívio muito maior. Como eu falei no início, não acredite em mim. Experimente, faça o teste em você. Para facilitar a sua vida, porque eu sei que a gente, né, se empolga com vídeo e tal, com curso, aprende uma técnica nova, fica super empolgado e faz. Amanhã, provavelmente, você vai esquecer de fazer isso de novo. Então, para facilitar a sua vida, o que é que vai acontecer? Você vai baixar um PDF que está em algum lugar aqui, que tem o mapinha de todos os pontos, tem a frase de preparação, e lá no PDF é só substituir o nome do sentimento ali pelo que você está sentindo, tá? E também tem várias rodadas de EFT para ansiedade, que aí você pode fazer só lendo mesmo, por exemplo, é o que eu chamo de botão do pânico lá no PDF. Você só começa a bater nos pontos lendo o que está escrito ali, que já vai funcionar bastante bem. Ou então, se não for ansiedade a sua situação, substitui a ansiedade pelo nome do seu sentimento na hora, tá? E começa a fazer também as rodadas. Isso facilita demais, é muito bom para salvar no celular, para você ter sempre à mão. Porque hoje o celular é a extensão da nossa mão, né? Tá sempre com a gente. Então tenha sempre o PDFzinho ali, amigo, né? Para você poder usar sempre que quiser, ok? E, de novo, faça várias rodadas, né? Questão de bom senso, né? Você tem um sentimento, uma situação que te incomoda há 20 anos. Não vai ser em 2 rodadas que isso vai se dissolver, vai se resolver, certo? Então, né? Faça muitas rodadas, tenha paciência, seja muito persistente. Faça o que eu falei, anote na agenda. Nem que seja 5 minutos, sabe? Acordou, marca 5 minutos ali para fazer EFT um pouquinho, ou então antes de dormir, no meio do dia, sei lá, em que momento você vai fazer. Mas faça todos os dias, pelo menos até decorar os pontos, até ser uma rotina para você praticar EFT, ok? E qualquer dúvida que você tiver também, se tiver alguma dúvida sobre a técnica ou como que aplica e tal, lá no PDF tem todos os meus contatos também, que você vai poder me achar. E aí mandar uma mensagem para mim também, eu só, se quiser mandar um depoimento também, falar, claro, eu fiz, funcionou de tal jeito, antes eu estava de tal forma, agora estou assim.
adorei ou não gostei, tá? E você me fala que eu vou adorar também receber o seu depoimento, ok? Um beijo, tchau, tchau!